Aqueles que experimentaram o Senhor Jesus se tornam suas testemunhas para o mundo. Graça e paz, meus irmãos e minhas irmãs, sejam todos bem-vindos ao nosso devocional litúrgico. Na liturgia da Igreja estamos celebrando a sexta semana da Páscoa. Hoje é segunda-feira, dia 26 de maio. O devocional de hoje nos convida a meditar sobre o testemunho que somos convidados a dar de Jesus ressuscitado. O evangelho de hoje está em João, capítulo 15, versículo 26, até o capítulo 16, versículo 4. Ouçamos a leitura do Santo Evangelho. O Senhor Jesus disse aos seus discípulos: Quando vier o defensor que eu vos mandarei da parte do Pai, o Espírito da verdade que procede do Pai, ele dará testemunho de mim. E vós também dareis testemunho, porque estáis comigo desde o começo. Eu vos disse estas coisas para que a vossa fé não seja abalada. Expulsar-vos-ão das sinagogas, e virá a hora em que aquele que vos matar julgará estar prestando culto a Deus. Agirão assim, porque não conheceram o Pai nem a mim. Eu vos digo isto para que vos lembreis de que eu o disse, quando chegar a hora. Meus irmãos e minhas irmãs, nesta última semana antes da ascensão do Senhor, Ele vai nos apresentando a pessoa do Espírito Santo e vai mostrando para nós qual é a obra do Espírito Santo na nossa vida. Primeiramente, Ele é o defensor, é aquele que nos defende diante das acusações do diabo e também diante das acusações da nossa própria mente por causa das coisas que nós muitas vezes praticamos, os erros que muitas vezes nós cometemos ou as decisões erradas que tomamos na nossa vida. Mas o Espírito Santo também é consolador. A palavra defensor aqui é paráclitos, que significa consolador, advogado ou defensor. O Espírito Santo nos defende diante das acusações, mas também nos consola diante das provações e diante das dificuldades. Também é obra do Espírito Santo convencer o nosso coração sobre quem é Jesus. Por isso o Senhor Jesus disse hoje: Quando vier o defensor que eu vos mandarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, ele dará testemunho de mim. É o Espírito Santo quem testemunha ao nosso coração que Jesus é o Senhor, que Jesus está ressuscitado, que Jesus é Rei dos Reis, que Jesus é Mestre, que Jesus é quem conduz a nossa vida e que deu a vida por nós. É o Espírito Santo quem transforma o nosso coração e faz-nos experimentar Jesus ressuscitado. A experiência com Jesus ressuscitado muda toda a nossa vida. A evangelização nasce da experiência com Jesus. A igreja nasce da experiência com Jesus. Tudo na nossa vida como testemunha nasce da experiência com Jesus ressuscitado. Essa experiência é pessoal, mas também é uma experiência comunitária. Nós experimentamos o Senhor Jesus e somos convencidos pelo Espírito Santo de que Ele está vivo e nós vivemos isto em nossa comunidade. Depois que experimentarmos Jesus ressuscitado, vivo e presente na nossa vida, o Espírito Santo constitui-nos testemunhas do próprio Jesus. Cada um de nós é uma testemunha, não alguém que fala de coisas que ouviu falar, mas que fala de coisas que experimentou, que fala de milagres, de bênçãos, de um relacionamento com Jesus que ele mesmo está vivendo, que ele mesmo experimentou. A testemunha não é alguém que fala de coisas que simplesmente ouviu dizer. A testemunha é alguém que fala do que experimentou. E você e eu somos convidados a testemunhar Jesus cada dia de nossas vidas. O fundamento do testemunho é a experiência pessoal e comunitária com Jesus. Por isso o Senhor Jesus disse assim: Vós também dareis testemunho, porque estáis comigo desde o começo. Trata-se dessa experiência com Jesus através da oração, através da leitura da palavra, através de uma intimidade com o Senhor. E assim a gente vai se tornando testemunha. E isso vai se tornando algo natural na vida da gente, ao ponto de no trabalho a gente testemunhar Jesus, no momento de lazer testemunhar Jesus, em qualquer lugar que os nossos pés pisarem,
ali a gente será testemunha de Jesus. Mas o Senhor Jesus faz um alerta. As suas testemunhas, os seus amigos, são perseguidos e serão perseguidos duramente por anunciar a verdade, por anunciar Jesus. Por isso o Senhor Jesus diz para nós que Ele está dizendo estas coisas para que a nossa fé não seja abalada. Diante das provações e perseguições, nós corremos o risco de perder a fé ou de ter a fé abalada. O Senhor Jesus já nos prepara para que a gente não se perca no momento da provação, no momento da privação e das perseguições. Meus irmãos, dando testemunho de Jesus, seremos perseguidos pelo mundo. E esse ódio pelos cristãos, esse ódio por aqueles que testemunham Jesus, é justamente porque as pessoas, como disse o próprio Jesus, não conheceram o Pai e nem a Ele. E por não conhecerem Jesus nem ao Pai, nem terem feito experiência do Espírito Santo, que é a verdade, por isso o Espírito Santo não pôde convencê-los disso, eles perseguem aqueles que são de Jesus, que dão testemunho, achando que estão prestando um culto a Deus. Achando que o culto daqueles que seguem Jesus e testemunham Jesus não é um culto válido, que o culto, a forma como eles cultuam e apresentam a Deus, é que é a maneira correta. Meus irmãos e minhas irmãs, que o Senhor Jesus hoje nos fortaleça, nos dê alegria, coragem para continuar testemunhando e que estejamos abertos ao Espírito Santo para que Ele convença o nosso coração da verdade a respeito do Senhor Jesus. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, derrama sobre nós o Espírito Santo prometido por Jesus, para que Ele dê testemunho ao nosso coração de quem é Jesus, de como somos amados pelo Senhor, e ao fazer isso, o Espírito Santo nos torne testemunhas de Jesus no nosso dia a dia. Pai Santo, nós te louvamos, agradecemos e bendizemos por este presente maravilhoso que é o Espírito Santo conduzindo as nossas vidas. E pedimos isso e agradecemos, Pai Santo, em nome de Jesus, na unidade do Espírito Santo. Amém. Meu irmão, minha irmã, que Deus abençoe você e a sua família poderosamente. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ótima semana para você. Fique com Deus e até a próxima.